Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Para quem não me conhece ainda, está entrando agora no canal, me chamo Rafael, tenho uma formação jurídica e neste vídeo eu quero comentar sobre a portaria que o Jair Bolsonaro assinou para ajustar as remunerações acima do teto constitucional. Eu fiz entre aspas, porque esse tema merece um aprofundamento e uma certa reflexão, mas eu vou aqui fazer um resumo para que vocês entendam. Ao mesmo tempo, eu fico até um pouco constrangido de adentrar nesse assunto, primeiro, porque ele é complicado e também não está sendo muito bem visto, né, em relação ao governo diante dessa medida, né? Porque, como vocês bem sabem, nós estamos em um contexto de contenção de gastos públicos. Mas vamos lá. Primeiro, vamos nos valer aqui da Constituição Federal, que é a nossa normativa principal. E nela está previsto quem pode ou não acumular cargos e, consequentemente, as respectivas remunerações. Então, vou dar um exemplo aqui. Um indivíduo que ele é professor, servidor público, concursado em duas escolas, duas estaduais, ou uma estadual, ou municipal, não importa. E aí ele está, nesse caso, acumulando duas funções que excepcionalmente permitido pela Constituição Federal. E aonde está isso? No artigo 37, inciso 16. Mas antes que eu proceda à sua leitura, primeiro nós temos que nos valer do mesmo artigo, porém no inciso 11, que é a regra geral. Eu não vou fazer a leitura integral desse dispositivo, primeiro, porque é muito confuso, né? É um texto muito chato de ler, né? Falando português, claro. Enfim, o que prevê, então, o inciso 11 do 37, que os servidores públicos, eles, em regra, não podem acumular cargos e nem remunerações. Estes servidores públicos, eles podem ser agentes políticos ou não. Então, é de uma abrangência muito ampla, pegando todo mundo. Então, pela literal redação e entendimento, ninguém pode sobressair com a sua remuneração, cumulando ou não acima de um teto constitucional, que é dos ministros do STF, do Supremo Tribunal Federal. Então, toda a administração pública de todos os poderes, todos eles, prefeitos, governadores, enfim, qualquer servidor público não pode ganhar acima de um subsídio, que é a remuneração de um ministro de STF. Essa é a regra, tá? Pois bem, daí vem o inciso 16 e abre possibilidades para que ocorra essa acumulação de cargos e também, respectivamente, as suas remunerações ou proventos, que aposentadorias, outros benefícios previdenciários de origem vinda do RPPS, né, que é um regime próprio dos servidores públicos, que é distinto do RGPS, né, o do regime geral. Pois bem, então eu vou ler para vocês aí o inciso 16, que diz que é proibida a acumulação de cargos, tá? É proibida a acumulação de cargos, salvo a dois professores, ou de um cargo de professor com outro técnico ou científico, e a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas. Então, esse é o arcabouço geral. Pegando toda essa premissa e jogando para a portaria, o que aconteceu? Com relação aos ministros, vamos supor, como era antes. O ministro, que ele nomeou alguém lá do âmbito militar,
para ser o seu ministro, e essa pessoa passou a acumular duas remunerações, uma pela atividade militar e outro pelo fato de ser ministro de Estado. Por exemplo, o Pazuello, né? Ele ainda está na ativa e passou a ser ministro de Estado, nomeado então pelo presidente da República. Vamos supor aqui que cada remuneração seja de 25 mil em um e 25 mil em outro. Na sua somatória, resulta em 50 mil. Vai ultrapassar o teto, que atualmente, lá dos ministros de STF, que é de 39 mil e meio, aproximadamente. Né? Vai ultrapassar. Então, qual foi a briga aí? O Bolsonaro, ele se valeu de pareceres do TCU e também da Advocacia Geral da União para perguntar qual era o entendimento atual do STF a respeito dessa temática. E qual foi o posicionamento deles? É de que, pela somatória, como eu bem falei aí para vocês, iria ultrapassar os 39 mil e o excedente não poderia ser pago. Até aí eu acho que vocês entenderam, né? Tá bom, mas havia um julgado do STF entre 2017 a 2018 em que, em caso similar, uma servidora do Poder Judiciário de um determinado estado, ela acumulou cargo com um cargo de confiança no governo, né? Então, servidora do Poder Judiciário com um cargo de confiança lá no governo, né, para ser secretária. E aí, ela conseguiu, além da junção das remunerações, com base no inciso 16, que fala de acumulação de cargos técnicos científicos, ela, além da junção da remuneração, ela conseguiu reconhecer, através do STF, que o teto constitucional fosse calculada não pela somatória, mas sim individualmente. Né? Individualmente. Então, no mesmo exemplo, 25 mil em um, 25 mil em outro, né? Na sua somatória, ultrapassaria o teto. Porém, se calculado individualmente, não ultrapassaria, porque 25 mil em um e 25 mil em outro não ultrapassaria o teto dos 39 mil e meio. Entendeu? Bom, então ela conseguiu. Isso acabou virando uma jurisprudência, né, até mesmo uma repercussão geral, porque eram vários processos para reconhecer esse mesmo pedido, né, vários processos com um pedidos parecidos. E aí fez essa repercussão geral e eu tenho até o número aqui, que é tema 377 e 384. Então, o governo federal se baseou através dessas decisões, né, nessas repercussões gerais, e transferiu esse julgado, né, fez uma analogia e transportou para o caso dos ministros que igualmente estavam acumulando os cargos. Aí você pode me perguntar, mas no caso há ministros ou ex-presidente, vice-presidente que já se aposentou na atividade militar, mas também está acumulando cargo. Sim, então toda essa premissa também se aplica aos proventos. Não só quem está na ativa, mas também quem já está recebendo aposentadoria e acumula função, né? Ou seja, vice-presidente ou ministros. Bom, então são três visões aí. Uma técnica jurídica, que é essa, então, isso pode, não pode? Então, pela visão jurídica, isso pode e há respaldo, né, através dessa jurisprudência do STF. Né? Eu acho que em nenhum canal aí
você viu alguém explicando dessa forma. Eu tenho uma visão pessoal, né, que eu acho que, embora legal ou com respaldo na jurisprudência, não digo imoral, mas não seria legal, né, num contexto de enxugamento de gastos públicos e também tendo em vista que em 2019 tivemos aí a reforma da Previdência Social, em que, mais uma vez, assim como nos governos anteriores, novamente a sociedade acabou suportando esse ônus e agora, através da tentativa de reforma administrativa que já está em trâmite no Congresso Nacional. E que também é um outro problema, porque essa reforma administrativa, ela não alcança os cargos de alto escalão, e tão somente os servidores do, digamos, baixo clero, né? Então seria injusto. Agora tem também a visão política, né? Por quê? Nós sabemos aí que algumas pessoas das Forças Armadas, do Exército, como o general Santa Cruz, que se está criando rusgas, né? Uma certa briga entre eles. A gente sabe que esse general Santa Cruz, ele é uma oposição ao Bolsonaro atualmente, né? Então, talvez essa portaria sirva até de um certo modo, claro, beneficiando quem está próximo ali, beneficiando esses ministros, pessoas que estão próximas à sua atuação, próximo ao governo federal, justamente para ganhar essa simpatia e ele ter um certo apoio. Porque se levar em consideração o Congresso, ele não tem o apoio da maioria, tá? Muito pelo contrário, né? Se a gente vê aí. E, infelizmente, o nosso sistema brasileiro, na política, e amarrado com o ordenamento jurídico, é o presidencialismo de coalizão, né? A gente saiu lá do regime militar, de um sistema, nós entramos em outro, que eles chamam de redemocratização, mas dentre os três poderes, o executivo é o que menos tem poder, competência, ou às vezes até tem, mas precisa de uma concordância acumulada com o Congresso Nacional ou de chancela do STF, né? Então, se a gente analisar nesse aspecto, né, há de se dar crédito para o governo federal, que é na figura aí do presidente da República. Então, resumindo aqui, possivelmente ele está buscando um apoio neste momento desse pessoal, né? Então é isso. O que eu espero que vocês tenham entendido aí a minha explicação, tenha agregado de certa forma. E lembrei de mais um detalhe aqui, né? De um outro julgado, não confundir, que também é do STF, tá? Teve um julgado muito parecido, não é igual, parecido, em que uma servidora pública, tá? Ela não é detentora de cargo eletivo, né? Ela não é uma política, tá? Ela é uma servidora comum, que o seu marido falecido, também ex-servidor público, faleceu e, portanto, ela teve direito à pensão por morte pelo RPPS, né, que é o regime próprio deles. Então, qual foi a discussão aí? Essa mulher, servidora pública, que ainda está nativa, ela poderia acumular a sua remuneração com a pensão decorrente de morte do marido, que também era servidor? Pode. Porém, não pode ultrapassar o teto, que eu já falei para vocês, que é de 39.500, limite constitucional sobre a base de remuneração dos ministros de STF. Porém, nesse caso, não incide individualmente, e sim pela somatória. E quando incide
individualmente, somente naquela exceção do inciso 16, artigo 37, que eu expliquei para vocês, né, que é um permissível, é uma exceção em que se permite em que ministro de estados que venham de outras carreiras cumulem funções, cargos, remunerações e proventos, como aposentadorias, certo? Então, só para fazer esse desfecho aí, porque vai que alguém aí também já conheça esses julgados, então fazer só um contraponto, tá bom? É isso. Se você gostou, deixa aí o seu like, se inscreva no canal para fortalecer aí o meu trabalho, tá bom? Muito obrigado e até mais.